Fala galera, mais um vídeo aqui no meu canal e como prometido na semana passada, esse daqui vai ser sobre dor no quadril. E na mesma linha do nosso vídeo da semana passada de dor no ombro, que você pode encontrar aqui nesse link, eu discuti nessa entrevista, no nosso programa, sobre dor no quadril de uma forma bem simples, de uma forma muito coloquial, em que vocês podem inclusive enviar para os seus pacientes que têm dor no quadril e tem várias dúvidas de onde vem essa dor e como lidar com essa dor e qual que é a importância da fisioterapia dentro desse processo. Então, se você tem um pouco de dificuldade de entender sobre dor no quadril, assim como reabilitar essas lesões e principalmente educar o seu paciente com relação ao processo que eles vão passar ao longo das abordagens fisioterapêuticas, esse vídeo é para você. Então assiste até o final que eu dou dicas valiosíssimas de como você pode lidar com sintomas como esse. Além disso, como eu sempre falo, para ajudar o Johnny, antes de começar o vídeo, curte aqui embaixo e se inscreve no canal, que na semana que vem a gente vai ter vídeos diferentes de novo. A gente vai voltar com conteúdos um pouco mais pesados, com um pouco mais de teoria aí voltado para reabilitação. Então a gente se encontra lá, beleza? Então, se liga o que eu discuti com a Jaque aqui numa entrevista de quase 1 hora. É muito conteúdo, galera. Curte aí. A gente começa entendendo sobre dores no quadril. Eu tô recebendo aqui João Barbosa, que é especialista em fisioterapia ortopédica. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, que é isso. 2 tipos de dores que talvez sejam mais comuns do que a gente possa imaginar. Quero começar falando sobre dor no quadril e já começar entendendo, doutor. A gente, às vezes, associa a dor no quadril a algo mais para os idosos, né? Sim. Mas, afinal de contas, as dores no quadril podem acontecer em qualquer momento da vida? Sim, sim. Também são muito comuns em atletas também. Principalmente pessoal na região mais inguinal da virilha, em jogadores de futebol é muito comum. Uhum. Na região mais lateral do quadril é muito comum em atletas de corrida. Basicamente por conta das exigências desses esportes, né? O futebol por conta dos chutes e mudanças de direções mais laterais, então exige muito dessa região mais de dentro da coxa. E o pessoal de corrida, a região lateral do quadril tem uma exigência grande do glúteo, então também é uma área onde você tem grande acometimento nesse público. Aliás, você está falando, eu queria até que você especificasse, quando a gente fala dor no quadril, a gente pode estar falando de que partes do corpo, né? Muito, então quando a gente fala dor no quadril, e até muitas vezes as dores no quadril elas são confundidas com as dores lombares. Uhum. Então a dor no quadril a gente está falando ali do glúteo, um pouco da região posterior ali do bumbum mesmo, a região lateral do quadril próximo daquele osso que a gente tem bem grandão aqui, que a gente chama de trocânter, inclusive até trouxe um modelo de quadril. Esse daqui é o quadril, bonitão. Esse daqui seria o osso da bacia, que todo mundo chama, que a gente chama de pelve, na verdade, mas é o osso da bacia. E aqui o fêmur, que muitos idosos fraturam em quedas, né? Então, na região lateral, a gente tem um osso bem proeminente aqui que a gente chama de trocânter, o nome dele. Também pode ser uma região de dor e é uma região de dor muito comum. Que tá aqui, é isso? Na região lateral mesmo, no famoso culote. Uhum. É uma região muito comum de dor em atletas, assim como em idosos também. Existem muitos músculos que se inserem aqui nessa região, principalmente os músculos do bumbum. E eles puxam o fêmur para abrir, para ir para trás, para caminhar. Eles são muito exigidos na caminhada, na corrida, em várias atividades do nosso dia a dia, sentar, levantar. E eles se inserem nessa região e aí, normalmente, com o avanço da idade ou por excesso de sobrecarga, tanto em esportes, assim como com o avanço da idade, você pode ter sobrecarga sobre os tendões que se inserem nessa região, o que a gente chama de tendinopatias. Uhum. Tem um termo, inclusive, que é muito comum, que muitas pessoas de casa já podem ter ouvido falar, que é a bursite do quadril. Uhum. Essa bursite tem relação com essas tendinopatias, que seriam inflamações nos tendões que se inserem nessa região. E aí, na verdade, a gente acaba chamando isso de um termo muito geral, que chama trocanterite, por conta desse trocânter. Então, é uma região que normalmente é exigida demais em atividades do dia a dia, tanto de idosos quanto de atletas também. Vamos lá destrinchar um pouquinho, então, de tudo que você falou aí, doutor. E eu quero começar falando sobre crianças e adolescentes que se preparam para ser atletas e tem muita exigência. Quando a gente vê a preparação, quando um jovem vai pela primeira vez para uma Olimpíada, às vezes
coisas ali muito novinho, o que ele já viveu lá para trás é muito intenso. E a gente sabe de várias situações que podem acometer esses jovens, inclusive atrapalhar o crescimento e vários problemas que deveriam acontecer para lá da fase adulta, talvez até na fase idosa, começa a acontecer muito cedo. Uma criança que de repente se destaca, ela gosta muito de algum esporte que ela começou a praticar e a família fala, bom, vamos investir nisso que ela ama. Tem que ter um acompanhamento, pode ter problemas até de quadril mais cedo se isso não for acompanhado? Sim, sim. Hoje se tem um cuidado muito grande com a criança no esporte, no intuito de tentar manter isso o mais próximo da recreação possível do que das cobranças e daquela coisa da competição e principalmente de acúmulo de cargas de treinamento, de evolução dentro daquele esporte. Tem várias discussões hoje dentro dos consensos mundiais de como fazer essa exposição da criança ao esporte com segurança e normalmente é limitando as horas de exposição. Então, para uma criança, vai depender das faixas etárias, né? Mas uma faixa etária que seria mais comum de começar a fazer esporte ali com 6 anos até 13 anos, o ideal é que a criança ela faça atividades vigorosas de no máximo 60 minutos por dia. E com relação ao quadril, o que acontece? Quando a gente não é adulto, vários desses ossos aqui, todos na verdade, eles não estão totalmente formados. Então a cabeça do fêmur, que vocês não conseguem ver aqui porque está aqui dentro encostada na bacia, né, na pelve, ela não é totalmente formada. Essa região aqui, ó, também não é totalmente formada. Literalmente o corpo da criança ainda está em formação, né? A gente chama isso de fise de crescimento. Tá. É através disso que a gente cresce. Por que o osso não pode estar totalmente formado quando a gente é criança? Porque senão ele não tem como expandir. Então ele ainda tem áreas para se expandir e ele vai maturar na vida adulta. E aí muitas dessas regiões elas podem sofrer lesões que são basicamente conhecidos como fraturas, por exemplo, do adulto, só que na criança você tem a lesão nessa fise, nessas áreas que estão abertas ali no osso ainda, sabe? Por conta de excesso de carga. Então a gente tem sempre aquela linha tênue e tanto com o adulto, mas começa lá na criança. Então tem que treinar, tem que fazer atividade física, isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, mas sempre com segurança, com controle. Quando a gente fala de preparação de atletas em alguns países, a gente sabe que o negócio é bem rigoroso, inclusive. Exatamente. Né? É uma cobrança igual de um adulto. E aí acaba acontecendo o que a gente chama de seleção natural. Várias crianças não vão suportar essa cobrança e não vão lidar bem com aquele processo e vão ficar ali ao lado e não vão evoluir naquele esporte, e as que realmente sustentarem isso e por algum motivo se derem bem com isso, elas vão evoluir dentro do esporte, sabe? Doutor, já eu quero falar sobre os atletas de fato, aqueles que já atuam e trabalham com isso e as possíveis lesões e problemas que essas pessoas podem ter no quadril, mas eu quero falar se as pessoas que não são atletas, mas querem de repente começar a correr, porque aí a gente sabe que existe muito modismo também, então de repente entrou em alta a corrida e aqui no Brasil já faz alguns anos que as pessoas têm adotado isso, é democrático, qualquer um pode fazer, não consulta um médico, não consulta um fisioterapeuta, não sabe se tá tudo bem mesmo e pega qualquer tênis que tem, às vezes até X, a gente vê cada coisa. Exatamente. Eu moro perto de um condomínio e vejo as pessoas caminhando e correndo, às vezes de chinelo, de sapatilha, com tênis que for. E aí começam e falam, olha, eu tô conseguindo evoluir. E várias dessas pessoas depois me contam que tiveram que procurar um fisioterapeuta porque deu algum problema no meio do caminho. Além do joelho, que eu já vi muitas pessoas falarem que deu problema no joelho, pode dar no quadril também? A lesão do joelho é a mais comum na corrida. E as lesões do quadril, elas são divididas com as lesões do tornozelo e do pé como as mais comuns também. Então elas são menos prevalentes, mas elas também acontecem. E aí quando a gente fala de corrida, a lesão mais comum são as tendinopatias dos glúteos aqui nessa região lateral do quadril, que é o que eu citei lá como trocanterite, ou a inflamação da região lateral do quadril, ou a famosa bursite. Tem como evitar? Tem como evitar. A forma mais simples de se evitar isso é o que você citou. Primeira coisa, as pessoas elas tendem a correr para se preparar, para emagrecer, para ficar bem e tal. Então, o primeiro ponto é se preparar para iniciar a corrida. Então, desde o básico, como testes cardiológicos que você citou, até as avaliações médicas e fisioterapêuticas com relação à força. Então, a gente já tem valores de força muscular ideais para um corredor. Já existe isso na literatura científica. É tão ao contrário, né? A pessoa não gosta de fazer musculação, daí ela vai para a corrida e ela não se preparou, não fortificou nada, né? Exatamente.
Então assim, nós já temos valores ideais de força, de mobilidade, que é a amplitude de movimento que a articulação tem que ter para desempenhar bem aquela função. Então já existem referências que nós temos de como a pessoa deveria estar para suportar bem essa atividade. E normalmente o que acontece é que a gente só vai encontrar essa pessoa depois que ela se lesionou. E aí a gente tenta alcançar esses valores depois de uma lesão, e não seria o ideal, né? O contrário seria ideal. Primeiro fortalecer para depois correr e não ter a lesão, né? Exatamente. Agora, doutor, você falou uma coisa que me fez lembrar de algo que eu já ouvi bastante. É mito ou é verdade? A gente, abre aspas, enferruja, fecha aspas. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu corria, eu praticava uma atividade física, eu dançava e agora eu tô duro, agora eu não consigo mais. Ou pessoas que nunca tiveram hábito de fazer, quando fazem, falam, nossa, parece que eu tô enferrujado. Se a gente não usa o corpo bastante, se a gente não se movimenta bastante, a gente pode ter mais dificuldade para começar a usar? Como é que é isso? Esse é um dos princípios do treinamento. A gente chama de reversibilidade, ou seja, reverter algo que você já teve. Ou, mais simples, perder algo que você já teve. Então, quando as pessoas citam isso, você fala, pô, mas eu corria 40 quilômetros, agora não estou conseguindo correr 5 quilômetros. O que está acontecendo é o princípio da reversibilidade. A pessoa perdeu aquelas capacidades físicas. Então, quando eu citei a mobilidade, por exemplo, que é o tanto de amplitude que você tem que ter numa articulação para suportar determinada atividade, se você não expõe o seu corpo a isso, ele entende que você não precisa daquela amplitude mais. Então, ele não vai gastar energia em nutrir essa capacidade. É a mesma coisa com força. Se você para de fazer um treino de força ou até mesmo de correr em si, o seu corpo não vai ficar mais preocupado em manter aquele músculo para suportar essa exigência, porque ele vai tentar gastar energia com outras coisas mais importantes para a sua sobrevivência, seu cérebro, digestão. Então ele vai esquecer um pouco dessas capacidades se elas não estão sendo usadas. Ela entende que você não precisa daquilo. E aí você perde isso. Então, o que a gente sempre indica para alguém que parou, fazia uma atividade que era muito bom, nossa, suportava muito bem, nunca se machucou, mas faz um longo período que não pratica mais, é exatamente fazer esse retorno à atividade de uma forma gradual, porque ele com certeza não tem mais a mesma capacidade hoje que ele tinha lá quando ele suportava bem. Mas pode voltar a fazer mais rápido do que quem nunca praticou? Porque eu já ouvi muito falar também que o corpo tem memória. O que é isso? É famoso, todo mundo fala memória muscular, né? Histórico de atleta, igual o Bolsonaro falava. É tipo isso. Então o que acontece? Realmente, quando você já foi exposto a uma capacidade, o seu corpo já teve um certo nível de capacidade física, é mais fácil você atingir essas capacidades, principalmente na vida adulta. Tanto é que, pelo que a gente estava falando das crianças, o que mais se indica hoje é que as crianças sejam expostas ao máximo de esportes possível, com que elas sejam menos específicas nos esportes que elas vão praticar. Então, o ideal não é deixar o menino jogar só futebol, ou a menina jogar só futebol, ou jogar só vôlei. O ideal é que eles façam muitos esportes, porque você vai criando essas capacidades e desenvolvendo essas capacidades na vida adulta. Isso, inclusive, tem alguns trabalhos que demonstram que crianças como essa, elas têm menos chance de se lesionar, porque elas já têm um lastro de capacidades desenvolvidas, entendeu? Doutor, vamos falar um pouco das gestantes, que também reclamam muito de dores no quadril. Fala um pouquinho sobre elas pra gente. Quando a mulher está grávida, né, você tem a liberação de alguns hormônios que facilitam com que você tenha mais instabilidade articular, por exemplo. Você tem o sobrepeso, que é um dos principais fatores para dores articulares, tanto o joelho, o tornozelo quanto o quadril. Então ela engorda, né? Ganha, não que engorda, mas ganha peso por conta da gestação. Engorda um pouquinho, né? Porque abusa. E tem a liberação de alguns hormônios que fazem com que as articulações fiquem mais instáveis, numa preparação para o parto, né? Para o bebê conseguir sair sem nenhum problema. Então, as articulações ficam mais instáveis, ela fica mais pesada e ela tem menos capacidade e menos disposição para treinar, para ganhar força. Então, você perde estabilidade do ponto de vista de força muscular, de capacidade física, ao mesmo tempo que você deixa uma articulação ainda mais instável por conta de todo o processo que está acontecendo associado ao sobrepeso. Então, todos esses fatores, quando combinados, realmente eles aumentam a possibilidade de alguém sentir dor em várias articulações, assim como no quadril.
O ideal seria para gestante, que não conseguiu, de repente, procurar antes, tá? Ela não conseguiu ideal, a gente sempre sabe que é procurar antes, aí né? Tá Vamos com supor dor. que não aconteceu, tá com dor. Pode procurar um fisioterapeuta? Pode, vai ajudar demais. Então, o fisioterapeuta, e aí vai depender também do momento da gestação, ele vai decidir as condutas dele. Desde pode até ajudar no condutas... parto, né? Algumas condutas, né? E sim, existe hoje a área de fisioterapia uroginecológica, né, obstetrícia, onde as mulheres, elas realizam trabalhos preventivos já pensando no parto e no pós-parto também, porque existem algumas alterações pós-parto, como a diástase, a incontinência urinária, que também pode acontecer. Então já existe fisioterapia voltada para isso. E assim como para as dores que possam acontecer nesse processo. Mais comum do que a dor no quadril é a dor lombar, que muitas vezes vai se confundir com a do quadril, porque o glúteo vai estar envolvido, essa região que a gente estava discutindo vai estar envolvida. Então, o fisioterapeuta, ele vai definir ali, dentro da fase que a grávida tiver, se ele vai usar recursos mais passivos, por exemplo, aquele famoso choquinho que tira a dor, ou a orientação de um gelo, ou massagem, alguma coisa assim, ou se ainda é possível entrar com exercício para tentar melhorar essa estabilidade articular, que também vai diminuir sobrecarga. Não precisa ficar sofrendo com dor, né, doutor? Com certeza não. Com certeza doutor, não. fala um pouco pra gente especificamente dos atletas, sei que você trabalha também com atletas, né? Precisam de uma preparação especial, por que muitos reclamam de dor no quadril? Atletas são a minha principal área de atuação hoje, são atletas, né? Tanto na clínica quanto no clube. Eles precisam de uma preparação especial, tanto com um acompanhamento com relação à progressão de treino, então sempre controlar, eu corro 5 km, eu posso aumentar para quanto? Para 15? Para 10? Tá? Hoje na literatura se indica que essa progressão semanal, ela ocorra em torno de 10%, é uma forma mais simples de evoluir, não que não possa evoluir mais rápido, mas controle de progressão de corrida, controle de progressão de horas que você fica treinando. Então você também não precisa começar treinando 3 horas, você precisa gerar essa adaptação, o seu corpo precisa se adaptar a suportar isso. Então esse controle de progressão é muito importante, aliado a os ganhos de capacidades físicas. Então ganhar força para estabilizar a articulação, mobilidade articular, flexibilidade e até mesmo gradualmente ser exposto àquela atividade para gerar essa adaptação sobre o corpo. Então até o ponto que você citou, alguém que nunca jogou futebol na vida, se ele começar a jogar 1 hora logo de cara, o corpo dele não tem essa adaptação, por mais que ele fosse um triatleta, mas é uma atividade totalmente diferente, com mudanças de direções diferentes. Então, gerar essa adaptação também de acordo com o período que ele vai ser exposto também é importante. Doutor, uma curiosidade, acho que muitas pessoas têm, a gente às vezes usa a frase treino é treino, jogo é jogo, jogo é jogo, treino é treino. Como é que é o momento da preparação desses atletas de clubes, por exemplo, pensando no futebol, então? E como que é esse cuidado no momento de um campeonato? Que ali então teve o treino, teve a preparação, mas aí chegou a hora mesmo do jogo, do que tá valendo. E muitas vezes vão ser vários jogos com espaçamento maior ou menor. Como é que é isso, doutor? Com relação ao futebol especificamente, hoje se tem um calendário muito apertado, então ficam jogos em cima de jogos. Então, por exemplo, já saiu a tabela... Às vezes 2 acontecendo ao mesmo tempo, né? 2 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. 2 campeonatos ao mesmo tempo, eles se intercalam. Já saiu a tabela, por exemplo, do Campeonato Paulista do ano que vem, vão ter jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, o período de recuperação ideal para um atleta são 72 horas. Então, em 3 dias, teoricamente, esse atleta ele já está próximo do que é o máximo de performance dele, que é o que normalmente se coloca como lei. Por isso que o jogo é quarta e domingo. Então, o que acontece? Em períodos de competição, muitas vezes você só tem o tempo de recuperar o atleta e ele joga, recuperar o atleta e ele joga. Treina muito pouco. Então, usa-se o tempo que a gente chama de pré-temporada para se preparar para isso. Que seria esse momento agora. Que é esse momento agora. O momento agora é de pré-temporada para muitos clubes. Inclusive, Ano Novo, Natal, só tem as festas ali, ninguém viaja, nada, é treino. Aí eles acumulam essa carga, Aconteceu uma dor durante um campeonato. A gente tá falando aqui de dor no quadril, poderia ser outra dor. E aí, quem é que decide se dá para ele jogar no próximo jogo, se poupa mais um jogo? Tem toda uma equipe envolvida para isso? É isso aí. É uma decisão multidisciplinar. Então, todo mundo decide basicamente ao mesmo tempo. Desde o atleta em si,
ele relatando, ó, eu acho que eu consigo, eu acho que eu não consigo. O fisioterapeuta fala, não põe mais um jogo. Aí vem alguém do próprio time e fala, por favor, a gente precisa dele, recupera ele. Existe essa... o próprio atleta, né, me recupera, eu quero jogar. O tempo todo, o atleta, não, eu consigo jogar. Não dá, do jeito que você tá, você não vai aguentar. Aí vem um médico e discute, aí o treinador fala, não, eu preciso dele, então vai dar pra ir ou não? Ah, não dá pra jogar os 90 minutos, mas dá pra jogar 15. Então rola sempre essa discussão dentro da decisão como um todo mesmo, é isso aí. Doutor, agora vamos mudar um pouco de assunto dentro do assunto e falar dos idosos. Tá. Vamos falar de quadril e idosos. Vamos começar entendendo, doutor, existem precauções, cuidados que a gente pode ter com o idoso para evitar não só as dores, mas principalmente as fraturas no quadril? Com certeza, principalmente os cuidados com relação a quedas. E coisas simples, assim, porque o pessoal vê o fisioterapeuta falando assim, ele vai falar que tem que fortalecer, vai falar que tem que fazer exercício. Isso aí todo mundo já sabe, né? Mas coisas simples como, por exemplo, tomar cuidado com o tapete. Você quer falar tirar o tapetinho que fica sempre com aquela binha dobrada? Coisa simples, às vezes aquele gato que fica em casa ali trançando no pé do idoso, ou o cachorro, durante a noite sempre ter uma boa iluminação, ou então a luz próximo dele para que o idoso tem muita urgência miccional, né? Muita vontade de ir no banheiro, por exemplo, à noite. Então ter uma luz próxima para ele ligar, para na hora que ele levantar meio sonolento, ele não levantar no escuro e às vezes tropeçar num móvel ou até mesmo num animal num animal de estimação, entendeu? Então essas tudo coisas isso já previne a queda, né? Exatamente. E aí, lógico que um idoso mais forte, por exemplo, tem um dado que eu sempre cito quando me perguntam sobre idoso que desde quando eu vi eu não acredito, eu falei, isso é impressionante. O nível de força do quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, tem relação direta com mortalidade em idoso. Então o velhinho que tem a coxa mais forte, ele tende a morrer mais tarde, ou seja, viver mais, do que um velhinho que tem a coxa mais fraca. Qual que é essa relação? Por que isso? Então, sabe? Normalmente por conta de nível de atividade física, né? Um velhinho mais ativo, ele tende a ter mais destreza para fazer as atividades do dia a dia dele, que a gente chama de atividades de vida diária. Então, quando um idoso é mais ativo, ele tende a ter níveis maiores de força, de estabilidade da articulação, automaticamente ele tem menos chance de se lesionar em atividades normais do dia a dia. Se machuca menos, portanto. Se machuca menos. E quando a gente fala de nível de mortalidade, por que, né, morrer mais fácil? Porque um dos principais fatores que levam idosos à morte, inclusive, é ele ir parar no hospital. Começa com a queda e a morte não é, eu vi assim, não é por causa da queda, mas ele dá entrada no hospital por causa da queda e aí as situações podem acontecer. E aí, né? você começa a ter... Muito mais suscetível. Exatamente, enfim, né? você começa uma a ter cirurgia que é necessária, então... Foi a queda que ocasionou a necessidade de uma cirurgia, por exemplo, do quadril, que acontece muito em idosos, né? Muito. Essa região aqui do quadril, que a gente chama de colo do fêmur, que é a transição entre aquele osso que eu falei, o trocânter, o grandão, e a cabeça. Que é o que a tá cabeça dentro, é o que movimenta, né? É onde movimenta. Essa transição aqui a gente chama de colo do fêmur. Essa região aqui, com o avanço da idade, ela começa a perder densidade óssea. Você começa a ter absorção de osso nessa região. E fica mais suscetível a fraturar. Aquelas histórias que as pessoas falam assim, minha avó estava andando, aí caiu e quebrou o fêmur. Muitas vezes o fêmur quebrou e por conta disso ela caiu. Primeiro ele quebrou, depois o idoso caiu. A gente geralmente associa, que é o que eu acho que acontece muito também. Caiu e quebrou o fêmur, mas pode ser o contrário. Num trauma direto aqui, é muito comum quebrar. Mas pode também ter primeiro quebrado e depois ocasionado a queda. Por conta dessa falta de densidade óssea, que é a famosa osteoporose, né? Se isso é osteoporose. É osteoporose. Com o avanço da idade, a gente tem a osteopenia, que é só a absorção do osso, que isso acontece naturalmente, vai acontecer em todo mundo. E para a gente não chegar nesse nível de degradação, que é chamado osteoporose, quanto mais ativo o indivíduo for, menos chance ele tem disso acontecer. Por quê? Dá para prevenir a intensidade da osteoporose? Exatamente, por conta de tudo que a gente estava discutindo aqui desde o começo, a adaptação do corpo. Então o corpo ele é inteligente, ele vai se adaptar ao que você quiser fazer. Por isso que tem gente que faz aquelas provas de maratona de 100 km. Como é que o cara corre 100 km? Se eu não consigo correr 2? Por conta de adaptação. Como é que aquelas pessoas entram no gelo lá e fica lá sei lá quantos minutos lá e suporta aquilo? Ele treinou para aquilo, o corpo dele foi adaptado para aquilo. Quando a gente pensa em osso, músculo, tudo isso,
conforme você expõe o seu corpo a essas exigências, ele vai se adaptar. Então, um idoso que caminha bastante, que é ativo, que faz exercício físico... Até as atividades de casa mesmo, né? Exatamente. E que vai lá na academia, faz agachamento, trabalha a força dos músculos do quadril, do bumbum, da coxa e tal. Toda vez que você faz um movimento, o seu osso está sendo exposto à carga. Então, quando você caminha, quando você faz um exercício de força, o músculo, para mexer o osso, o músculo traciona o osso, então essa força de tração no osso gera carga e o seu corpo vai depositando mais cálcio, mais osso ali naquela região, deixando aquela região mais forte. Então a melhor maneira de prevenir é assim, né? Exatamente. Boa, espero que você tenha curtido. Então, ó, se inscreve aqui no canal do Johnny para ter acesso a mais conteúdos como esse. E como eu prometi no início do vídeo, o nosso próximo vídeo vai ser de conteúdo um pouco mais pesado, mais teórico, realmente relacionado ao que a gente faz no dia a dia e não numa linguagem tão simples como a gente acaba discutindo em uma entrevista. Vai ser em formato de aula mesmo, como vocês estão acostumados com os conteúdos aqui do meu canal. Então, fica ligado aí, na semana que vem a gente tá junto de novo. E ó, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever aqui para ajudar o Johnny a alcançar mais pessoas aí com todo esse conteúdo e principalmente compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas.